Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar dos dois jogos da jornada que já decorreram, o Moreirense Futebol Clube do Porto e o Belenenses Benfica. E vamos falar desses dois jogos porque de facto há muito para dizer sobre os mesmos, porque a pouca vergonha em Portugal continua, a pouca vergonha em redor desta liga continua, a mentira continua a graçar no futebol português, continua a graçar neste campeonato. Começam já a faltar os adjetivos para falar sobre aquilo que se está a passar em Portugal ao longo dos últimos anos e que este é mais um dos anos em que tal acontece. Só que este ano é uma grande agravante, que é a existência do vídeo-árbitro. O Futebol Clube do Porto sempre pugnou pela introdução do vídeo-árbitro. Os portistas, de uma forma generalizada, sempre pugnaram pela introdução do vídeo-árbitro. Mas, afinal de contas, parece que o vídeo-árbitro só vem agudizar esta pouca vergonha. E que fique claro, não é para acabar com o vídeo-árbitro, é definitivamente para a ferramenta começar a ser utilizada devidamente, porque esta pouca vergonha tem que acabar. Já chega da pouca vergonha que se passa no futebol português. No Moreirense Futebol Clube do Porto, averbamos o quarto empate da época. Foi a quarta ocasião em que o Futebol Clube do Porto empatou neste campeonato, a terceira por 0-0. Empatamos no Sporting, empatamos na Vila das Aves, empatamos em casa frente ao Benfica e empatamos agora em Moreira de Cónegos. Nestes 4 jogos, 3 deles foram marcados por lances vergonhosos de arbitragem, lances escandalosos, lances onde o vídeo-árbitro não viu porque não quis, lances onde o vídeo-árbitro não mandou assinalar porque não quis, porque quis prejudicar o Futebol Clube do Porto. Chega de acreditarmos sempre na boa-fé das pessoas. Chega disso. Chega de acreditarmos que os erros repetidos, os lapsos repetidos, são meras ocasiões do momento. Não são. As pessoas estão condicionadas. Só quem está condicionado, só quem está limitado na sua ação é que pode continuar a cometer estes erros. Não vale a pena continuarmos a utilizar eufemismos. Continuamos a ter muito cuidado com as palavras e os senhores árbitros continuam a não ter cuidado rigorosamente nenhum com o Futebol Clube do Porto. Continuam a roubar o Futebol Clube do Porto. E digo roubar porque a palavra roubar é quando se tira algo a alguém. Quando os árbitros estão a tirar pontos ao Futebol Clube do Porto, estão a roubar o Futebol Clube do Porto. E não há outra forma de o dizer. E quem quiser utilizar outro tipo de eufemismos, que utilize. Já tivemos diretores de comunicação de outros clubes a dizer que a classificação estava aldrabada pelos árbitros. Já tivemos diretores de comunicação a dizerem que não tinham que substituir treinadores, tinham que substituir árbitros. Portanto, nós não temos que ter cuidado com as palavras porque os outros também não têm. E a verdade é que ontem aconteceu para além do quarto empate, e recordemos que na Vila das Aves houve um penalti escandaloso sobre o Danilo, que no Dragão frente ao Benfica houve no mínimo um penalti, claro, por corte de lesão com o braço, que dava a sua expulsão, e também um golo que fica para os anais da história do futebol português como o golo mais ridículo da história que foi anulado. E agora, em Moreira de Cónegos, um penalti claro sobre Filipe aos 65 minutos, e um golo anulado ao Arrif. Foi o segundo jogo seguido em que não marcamos golos. Ou não. Porque a verdade é que quer na Taça da Liga, onde nos roubaram o acesso a poder disputar uma final, e agora em Moreira de Cónegos também roubaram-nos outro golo. E o escândalo do golo anulado, é sempre o termo comparativo. Na quarta-feira passada, em Braga, o Futebol Clube do Porto marca um golo. O árbitro valida o golo e é a ação do vídeo-árbitro que vem anular esse mesmo golo. O protocolo do vídeo-árbitro é claro. Só devem corrigir decisões da equipa de arbitragem quando tenham a certeza absoluta. O vídeo-árbitro teve a certeza absoluta que havia fora de jogo de Tiquinho Soares. Ontem em Moreira de Cónegos, o Sr. Fiscal de Linha, o Sr. Paulo Miranda, esse paraquedista, do qual vamos voltar a falar em breve. Porque as coincidências não existem. Ok? As coincidências não existem e sobre este senhor vamos voltar a falar. Mas ontem o Sr. Fiscal de Linha, em primeiro lugar, faz uma coisa que, segundo instruções que são públicas, não deve fazer. Ou seja, deve deixar que o golo seja validado, deve deixar
que a bola entre, não deve interromper o lance e depois deve esperar que o vídeo-árbitro valide ou não essa decisão. O Sr. Fiscal de Linha não o fez. E o Sr. Vídeo-árbitro, o Sr. Manuel Oliveira, que de certeza absoluta estava a jogar dominó ou então estava a guardar t-shirts. 70. Que ele tem umas 70 t-shirts em casa que ainda não sabemos muito bem o que é que lhes vai fazer. Portanto, ele ou estava a jogar dominó ou estava a dobrar t-shirts. Aliás, deve ser isso, ou deve ter sido isso. Ou devia ser nisso que ele devia estar a pensar o ano passado no Futebol Clube do Porto de Setúbal, onde não assinalou 3 penaltis a nosso favor. Devia ser a pensar nisso que ele devia estar este ano no jogo em casa frente ao Moreirense, quando não mandou marcar grande penalidade sobre Corona. Devia igualmente ser a pensar nisso que ele devia estar quando o Futebol Clube do Porto jogou este ano em casa frente ao Passos de Ferreira e Ricardo cortou com a mão uma bola que ia para dentro da baliza. Sr. Manuel Oliveira continua muito distraído. Continua aparentemente a pensar muito em dominó ou em dobrar t-shirts. Não viu nada. Ou por outra, não viu o soco do guarda-redes na cara de Filipe e não viu também o que o jogador, o Arris, estava em jogo. É uma vergonha, é um escândalo. Isto com vídeo-árbitro é um roubo. Chega de roubarem. Isto é roubar. E o caso de Filipe é tão mais escandaloso a este ponto. Quando o guarda-redes dá o soco na cara de Filipe, seguramente que qualquer portista lembrou-se do penalti da primeira jornada do campeonato frente ao Estoril por soco do guarda-redes do Estoril, Moreira, na cara de Marcano. Esse lance foi escalpelizado à exaustão. Ficou claro, toda a gente em uníssono disse que era grande penalidade. Como é que é possível que no mesmo campeonato, com a mesma equipa, a seguir um árbitro e um vídeo-árbitro não assinalem esta grande penalidade? Isto é roubar. Querem-nos fazer crer que não viram. Estavam distraídos. Parem de brincar com o Futebol Clube do Porto. Parem de brincar com o Futebol Clube do Porto. As pessoas estão a ficar cansadas deste assalto. Este campeonato é uma mentira. Quem organiza este campeonato são uns aldrabões, são uns mentirosos e não vale a pena continuarmos aqui a fazer de conta que isto vai-se descobrir. O tráfico de influências, pelo menos esse, já está nas bocas de toda a gente. E não vale a pena dizer-se que quem não é erguido de um processo não é bom chefe de família. Que ser bom chefe de família é lá para baixo de garrafão de vinho em cima da mesa. Aqui ser bom chefe de família é tratar bem os seus familiares, não é andar de garrafão de vinho em cima da mesa. Portanto, parem de brincar com isto. Parem de brincar com o Futebol Clube do Porto. Isto já mete nojo. E aquilo que eu gostava de vos dizer é o seguinte. Nós temos que parar de utilizar palavras como erros, falhas, lapsos. Isso são erros isolados. Isso são falhas isoladas. Isso são lapsos que podem ocorrer. Agora, a recorrência dos erros tem que nos levar a utilizar palavras como roubo, assalto ou então incompetência. E os incompetentes não podem continuar a graçar. Se uma liga como esta tem por base a incompetência de quem decide, esta é uma liga incompetente, esta é uma liga da vergonha, esta é uma liga da mentira. Já chega! Já chega! Estamos fartos disto. Agora, há uma coisa que eu gostava de vos dizer, ou há duas coisas e duas notas que eu gostava de deixar ficar. Nós não somos burros, não somos tapados, nem comemos gelados com a testa. Isso é algures mais passou. É evidente que uma equipa como o Futebol Clube do Porto, que sabe todos estes prejuízos de que tem sido alvo, que sabia que um dos seus adversários tinha perdido pontos, tem que entrar de outra forma em campo. O Futebol Clube do Porto não pode dar 45 minutos de avanço. O Futebol Clube do Porto não pode passar 45 minutos num ritmo baixo, numa intensidade baixa. Essa tem que ser o nosso ato de contrição. Essa tem que ser a nossa análise interna. Nós temos aqui uma batalha posterior. Continuaremos a ter sempre uma batalha posterior. Agora, uma coisa que nós também não podemos fazer. Nós não podemos deixar de ter exigência interna. E essa exigência que eu nem sequer me passa pela cabeça, que Sérgio Conceição não a tenha, tem que ser uma exigência que tem que ser traduzida em campo. E, efetivamente, o Futebol Clube do Porto deu 45 minutos de avanço. Já tinha dado 45 minutos de avanço em casa frente ao Guimarães. Já tinha dado quase 45 minutos de avanço no Estoril. E a verdade é que isto não tem nada a ver com questões físicas. Porque se o Futebol Clube do Porto depois nas segundas partes está melhor,
é porque não é uma questão física. A outra nota que eu gostava de dar também é a seguinte. Nós não podemos ter dia e hora marcada para reagir a estas coisas. Estas coisas são coisas do momento. O Futebol Clube do Porto tem que reagir a estas coisas. O Futebol Clube do Porto tem que agir perante isto. Se aquilo que se passou na noite de ontem em Moreira de Cónegos se tivesse passado com o Benfica, o país estava a arder. O país estava a arder. Os cartilheiros, os cartilhados, os moços de recados, todos eles estavam a pôr o país a arder. O Benfica dá-se à lata, porque é o Benfica que se dá a lata, porque já tivemos e-mails que o comprovam, a ter posto hoje o jornal A Bola, a dizer que o golo foi bem anulado, que o golo ao Futebol Clube do Porto foi bem anulado ao minuto 90 mais 6. Estes senhores não têm vergonha, portanto, nós não podemos estar à espera, apenas e só pelos programas onde o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto está presente, para ser a altura em que vamos reagir. Não, nós temos que ser muito mais reativos a tudo isto. Nós temos que ser muito mais proativos perante as situações que estão a acontecer. Nós temos que ser muito mais agressivos e não podemos estar à espera de dia e hora marcada. Meus caros, sobre o Moreira Futebol Clube do Porto era isto que tinha para vos dizer e quero terminar com uma expressão. Basta! Chega! Chega! Caríssimos, para terminar, uma pequena nota ou pequenos sublinhados sobre aquilo que se passou no estádio do Restelo na noite de segunda-feira. E vou basicamente falar daquilo que aconteceu nos descontos, porque foram mais 5 minutos à Benfica. Ou neste caso foram mais 7 minutos à Benfica, 7 minutos à Paixão. Tudo começou aos 92 minutos, com um penalti claro sobre Tiago Queiro, que o Sr. Bruno Paixão não assinalou e o vídeo-árbitro não considerou. Um penalti conforme, já demonstramos aqui no Batalha, rigorosamente igual àquele que foi assinalado sobre Jonas em Vila do Conde. Portanto, continuam a existir 2 pesos e 2 medidas. Falamos há bocado sobre os golos anulados ao Futebol Clube do Porto, em que existem 2 pesos e 2 medidas. É como os penaltis a favor do Benfica. Há 2 pesos e 2 medidas. Lances iguais têm tratamentos diferentes consoante o penalti seja a favor ou contra o Benfica. E, portanto, tivemos esse primeiro lance aos 92 minutos, no qual o jogo esteve parado 32 segundos. O jogo esteve parado 32 segundos. Depois, ao minuto 90 mais 4 e 55 segundos, portanto, a supostos 5 segundos de finalizar o jogo e o seu tempo de compensação, o Sr. Bruno Paixão assinalou um canto a favor do Benfica vergonhoso. Vergonhoso não. Um canto à Benfica. Um canto a Bruno Paixão. Um canto à benfiquista doente. Um canto a árbitro apaixonado. Um canto a árbitro que quase deu um beijo na boca à Rui Vitória. Depois desse canto, a bola é rechaçada para fora. É rechaçada para fora, lançamento, e depois disso a bola é bombeada para a área. Quando a bola é bombeada para a área, os tais supostos 32 segundos que o jogo tinha estado parado para a análise de vídeo ao árbitro já tinham passado. Bruno Paixão já tinha que ter terminado o jogo. Mas não terminou. Bruno Paixão voltou a assinalar uma falta. Bem, houve falta do jogador do Belenenses. Portanto, Bruno Paixão empurrou o Benfica para a vitória. Neste caso, não para a vitória, mas para o empate. Que teve sabor a vitória, porque quem empata nos descontos tem sabor a vitória. Mas tudo isto se passa perante um narrador e um comentador da Sport TV doentes. Gente doente. O Sr. Pedro Henriques, o árbitro Bruno Paixão ainda não tinha assinalado a falta que deu origem ao livro e ele próprio grita logo, falta. Grita logo, falta. Portanto, ele é que queria ser o árbitro nos lances do Benfica. Aliás, ele ainda num jogo de Liga dos Campeões do Benfica este ano tinha dito e comentado que um jogador do Benfica tinha que saber mergulhar melhor para sacar o penalti. É este o Sr. Pedro Henriques, aquele senhor que envergou a camisola do Futebol Clube do Porto, mas apenas e só isso. Envergou nos treinos, porque ele era tão fraquinho como jogador, mas agora está-nos a mostrar que como comentador não é fraco, é doente. É doente. E curiosamente, a bola está na marca para ser marcado o livre, e o seu narrador Rui Pedro Rocha, outro doente, diz uma coisa extraordinária. Atenção, estamos a ter descontos por causa do minuto em que o jogo esteve parado. O jogo não esteve parado um minuto, Sr. Rui Pedro Rocha. O Sr. Rui Pedro Rocha é outro doente. O
Sr. Rui Pedro Rocha e o Sr. Pedro Henriques, se um dia forem internados no Magalhães Lemos, não têm alta. Porque seguramente vai-lhes ser encontrado alguma disfunção do ponto de vista emocional. São dois doentes, são dois benfiquistas encardidos e que não deviam ter espaço para televisões ou para espaços jornalísticos onde se espera o mínimo de isenção. Ok, já sei o que é que me vão dizer. Não há o mínimo de isenção. Então vamos acabar com isto. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde, atenção, estamos à vontade aqui para falar. Não estamos como os jornalistas estavam no Restelo. É que na cabine de imprensa do Restelo havia quase tantos adeptos do Benfica como jornalistas. Porquê que nenhum jornalista denunciou isto? Porquê que nenhum jornalista denunciou que não havia condições de trabalho para quem lá estava? Porquê que nenhum jornalista denunciou que a cabine de imprensa foi tomada de assalto pelos adeptos do Benfica? São uma vergonha. E foi sobre vergonha que falamos nesta batalha. A vergonha que continua a inundar o futebol português, a vergonha que continua a inundar esta liga. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.